de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 4, diz a Escritura Sagrada desta forma: e todos foram cheios do Espírito, começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Volto novamente: e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém? Posso sentar? Dá um lugar que Deus vai encher você do poder do Espírito Santo. Volto a falar com as irmãs aqui, não sei. Paz do Senhor, igreja. Nós vamos louvar para o prefixo da igreja, amém? Final
paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez numa segunda-feira. Deus assim me deu uma oportunidade para estar voltando a estudar, mas hoje eu falei, não, eu vou para casa, contar a bênção. E minha mãe falou, vamos todo mundo para a igreja. Você vê, né? Eu glorifico a Deus por essa igreja, porque é aqui que Deus assim levantou a minha mãe, a minha irmã, tem dado a oportunidade para o meu filho, e ele era tímido, agora ele solta a voz mesmo. Teve um dia que ele teve uma oportunidade aqui nas Rosas de Saron, aí ele falou, não, mãe, a senhora me ajuda nenhum louvor, deixa o resto comigo, né? E ali eu vi Deus concretizar o chamado dele, né? E foi através da vida dos irmãos que dão oportunidade para as crianças, né? Então eu gostaria de estar agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito e muito mais que Ele vai fazer na minha vida, amém? Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, continue ligado no trono de Deus e recebe a tua vitória, amém? Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu
relação à peça aqui. Ela não vai ser falada, então a gente vai pedir o máximo de silêncio para que os irmãos possam entender a peça. Amém? As luzes vão estar apagadas, mas eu creio, todo mundo é moreninho, mas vocês vão conseguir ver o pessoal. E antes de eles... já comecei, já... eles vão bater depois do mundo. Tá tudo, né? Enfim. Antes de eles começar a peça, dá um recado também que hoje vai ser o sorteio da nossa cesta. Hoje vai ser uma sexta-feira, hoje vai ser uma cesta. Na outra segunda vai ser outra cesta de chocolate. Amém? Os irmãos que quiserem, nosso irmão Ricardo sair. Apenas R$3 você vai estar adquirindo com o Ricardo. Ricardo, fica de pé. Esse jovem bonito. Esse jovem bonito está à procura de uma varoa. Extrair. Amém? Glória a Deus. Irmãos, dia 7, sábado agora, vamos ter o nosso culto da mocidade com banda. Vai ter mais de 5 bandas aqui na nossa igreja. Vai ter muita gente convidada. Vai ser um reteté de Jeová aqui. Só vem pra cá quem é crente. E quem é jovem, todos vocês são convidados. Às 18 horas, amém? Glória a Deus, vamos lá. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Antes de a gente começar a peça, eu gostaria que meu pai viesse aqui orar com nós. Sentado mesmo, irmãos, oramos ao Senhor. Pai de amor, em nome de Jesus, Pai, abençoa poderosamente esses meninos, essas meninas, que vai apresentar a Ti o Ti melhor, porque eu sei, Pai, que tudo isso é pela Tua honra e Tua glória. Eu creio, Senhor, que isso vai mexer no coração das pessoas que estão aqui, porque aonde o Senhor está, grandes coisas maravilhosas acontecem. E eu sei, Senhor, que é uma noite que vai ficar na lembrança de muito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Yeah.
Adora o Espírito Santo nessa noite, querido. Uma vida conduzida pelo Espírito Santo e uma vida que depois se deixa ser levada pelo vício, pela sedução, pelo dinheiro, pelo salário. Gênesis capítulo 1, verso 2. Aleluia. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala: o Espírito Santo quer conduzir a sua vida. Se você deixar, se você permitir, Ele te conduzirá para novos caminhos. Ele tem um caminho novo
para te apresentar um lugar longe do vício, da prostituição, da avareza, do amor às riquezas. É o caminho ao qual Ele quer te conduzir. Gênesis capítulo 1 é um livro muito difícil de ser achado, eu vou ter paciência com você. Gênesis 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia. Vire para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: o Espírito de Deus, Ele pretende se mover na sua vida hoje. Você crê assim? Aleluia. Querido, eu quero falar um tempo prévio sobre o Espírito Santo nessa noite, até mesmo para dar introdução a essa campanha que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, a qual o Espírito Santo de Deus desceu poderosamente sobre 120 homens que se encontravam no cenáculo, que se encontravam reunidos em oração. Mas eu quero falar contigo nessa noite de que maneira iniciou a trajetória do Espírito Santo e como Deus foi preparando o homem para receber esse poderoso Espírito. Olha para o teu irmão e fala assim: existem 3 Espíritos atuantes na terra: o Espírito do homem, o Espírito de Satanás e o Espírito de Deus. Qual é a sua escolha hoje? Qual é a tua escolha hoje? O Espírito do homem é a tua carne, é o teu desejo peculiar, particular. A tua carne luta contra o Espírito Santo. Eu costumo falar até que o pior inimigo do homem não é Satanás. O pior inimigo do homem é essa sua carne. Essa carne que você precisa abraçar ela, essa carne que você precisa crucificar ela, porque jamais Deus, querido, vai entrar no seu livre-arbítrio. Entenda isso. Ele é um Deus que respeita. E Ele diz para você, como Ele diz para Caim: cabe a você dominar o pecado que está querendo entrar na tua porta. Cabe a você dominar a sua carne. Cabe a você vencer a tua carne. Esse é o espírito do homem, o espírito natural, o espírito que quer tomar atitudes naturais, o espírito que é vingativo, o espírito que quer fazer mal ao teu irmão. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: quantas vezes você já não agiu na tua carne, na tua humanidade, no teu natural? Quantas vezes a tua carne não está brincando aí? Vai lá puxar o cabelo dela, vai lá e agride fulano, vai lá e paga o mal com o mal. Esse é o espírito humano. Mas também tem um espírito atuante na terra. Esse é o espírito de Satanás, que se aproveita da tua carnalidade por você pender mais para o lado da carne. Tem um ditado que diz assim: quando o fogo está perto da estofa, o diabo assopra. Então tem gente que fala assim: o diabo que me levou, o diabo que me puxou. Não, querido, o diabo só te puxou porque você já estava inclinado para o abismo. Ele só deu uma ajudadinha, ele só te deu uma empurradinha. Tem uma ilustração certa feita, querido. Alguém encontrou Satanás, encontrou um demônio, ele estava chorando. Não se preocupe com as crianças, que ela não me atrapalha. Os demônios estavam chorando. E de repente perguntou para ele: ei, fulano de tal, por que você está chorando? Perguntou para o demônio. O demônio falou assim: por causa dos crentes. Mas por que por causa dos crentes? Porque tudo que eles fazem de errado, eles voltam a culpa em nós. Pode perceber, a pessoa faz coisa errada, foi o diabo que me induziu. A pessoa vai lá na bocada de droga, foi o diabo que me levou. Vai lá na prostituição, foi o diabo que me empurrou. Se enrola com tudo que é roubo, foi a pombagira que me induziu. Na verdade, o diabo só se aproveitou de uma coisa que já tem no teu coração, que
o espírito humano. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: Deus está dizendo para ti, domina o teu espírito humano, para que Satanás não tome proveito da sua vida. O espírito de Satanás, ele é especialista em colocar pseudônimo nos homens. Até os demônios, os anjos do céu, quando perderam a sua santidade original, foram jogados para a terra, receberam pseudônimos. Lá eles eram Gabriel, Ariel, Rafael, Toduel. Aqui na terra receberam Tranca-Rua, Pombagira, Sete Sai, Maria Padilha, esses nomes que você conhece. Ele é especialista em pegar um Fernandinho da vida e transformar ele em Fernandinho no Beira-Mar. Ele é especialista em pegar um fulano e transformar ele num estrupador, num Jack estrupador. Ele é especialista em pegar uma pessoa, colocar um peso sobre ela, para que ela perca a caracterização do Espírito Santo de Deus na vida dela. Porque Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus te chama pelo nome. Vira para a pessoa, fala assim: Deus te chama pelo nome. Mas o espírito de Satanás tem um apelidinho para a sua vida. É isso que ele quer. Ele quer te desfigurar. Ele quer te afastar. Perceba nessa peça que quando a pessoa estava sendo direcionada pelo Espírito Santo, ela andava no compasso de Deus, no ritmo de Deus. Então ela deu lugar para a tua carne, se afastou do Espírito de Deus. E daqui a pouco veio os demônios, Satanás, o Espírito de Satanás, e se aproveitou. Mas existe, querido, nessa noite um Espírito chamado Espírito Santo da verdade. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Mas quando ele não tinha uma igreja bonita como essa para se movimentar, quando ele não tinha um crente bonito como que está do teu lado para ele se mover, se não tiver ninguém bonito do seu lado, continua olhando para frente para não perder o foco. Quando ele não tinha uma pessoa como você para se mover, ele se movia sobre a face das águas. Porque se tem um atributo que pertence ao Espírito Santo, ele é um espírito de movimento. Ele não é um espírito paralisado, ele não é um espírito mumificado, ele não é um fantoche, ele não é um espírito que é controlado por homens. Quando Jesus falava com Nicodemos, lá em João capítulo 3, sobre a cerca do nascimento do Espírito, Jesus disse: porque o que nasce do Espírito é como um vento, ninguém sabe para onde vem, nem para onde vai. Assim é o avivamento. O avivamento vem do verbo avivar, e avivar significa trazer à vida aquele que está morto ou semi-morto. Peraí, missionário, mas o que é uma pessoa semi-morta? Talvez alguém que está sentado do teu lado, olha para a cara dele e vê se ele tem cara de vivo ou de semi-morto. Talvez você está num coma espiritual, respirando por aparelho. Mas o Espírito de Deus, o Espírito de avivamento, ele vai avivar a tua vida. Ele vai soprar, como Ezequiel disse, sobre o vale de osso seco. O Espírito virá dos quatro cantos, ajuntará osso no teu osso, carne na tua carne, nervo no teu nervo, e o vale da tua vida que estava sequíssimo vai se transformar em Deus, vai te levantar como um poderoso exército. O Espírito de ressurreição quer vir sobre a tua vida, e se você deixar esse Espírito Santo, ele vai suplantar, ele vai neutralizar o espírito da tua carne, o espírito de Satanás. Se você deixar hoje o Espírito Santo, que é como um vento, ele vai começar a direcionar os passos da sua vida, ele vai começar a te dar direção, e o espírito da tua carne já não vai mais te subjugar, nem o espírito de Satanás vai ter poder sobre a tua vida, porque aquele que nasce do Espírito Santo é livre, porque aonde o Espírito Santo está, aí há liberdade. Levanta a tua mão e diga assim: eu não aceito mais ser preso, eu não aceito mais ser escravo do pecado, eu não aceito mais ser prisioneiro de Satanás, porque o Espírito da liberdade está sobre mim e está sobre a tua vida. Se você crê nisso,
Querido, a melhor coisa é andar com uma pessoa avivada. O avivamento é contagiante. Você anda com uma pessoa animada, você é animado. Você anda com uma pessoa que exalta a Deus, você também se torna uma pessoa que exalta a Deus. Agora anda com um frio. Essa praga de frieza é contagiosa. Se você estiver sentado do lado de alguém frio, cuidado, você pode sair do culto resfriado. Ele só sabe ficar com a língua dele por defeito em tudo. Existem 3 categorias de pentecostais no nosso meio. O primeiro pentecostal é o saudosista. Diga, saudosista. O que vive no passado. Para ele só presta culto de 1500 quando Cabral frequentou o culto. Quando Dom Pedro I deu grito da liberdade. Só presta culto que estava Maria Joaquina e o São Sebastião. Para ele não consegue absorver nenhuma novidade. Tudo para ele não presta. Os pregadores de hoje não prestam, a música não presta, o culto não presta. Vira para a pessoa que está falando e fala assim: você precisa se reciclar. Da calma e sai, reveja os teus conceitos. Diga para ele, reveja os teus conceitos. Porque a Bíblia diz que Deus faz nova todas as coisas e a cada manhã as misericórdias dele se renovam. Ele está dizendo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele só precisa de homens que digam: vem Espírito Santo e encha a minha vida. Labune que assume, você vai começar a atuar por meio do Espírito Santo. Ele vai começar a se mover por meio da tua história. Diga assim: existe o pentecostal saudosista. Diga, que só vive no passado. E existe o pentecostal que só vive na liturgia morta do Pentecoste. Sabe o que é a liturgia? Letra. Ele sabe tudo aqui. Ele sabe tudo que está escrito. Mas ele não tem uma experiência com o Espírito Santo. Ele nunca experimentou a graça que é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Como ele só leu, ele cauteriza a sua mente. E aquilo que foge ao parâmetro que ele entende já não é mais Deus. Deus tem que operar dentro do padrão dele. Alguém conta assim: olha, Deus está levantando paralítico. Ele diz: é porque está escrito em João capítulo 3, Atos capítulo 3, que Pedro levantou um paralítico na porta do templo. Você fala para ele assim: porque Deus está avivando, porque está escrito lá em Atos capítulo 2 que Deus encheria. Porque Deus está fazendo isso? Porque está escrito que Ele conhece tudo aqui. Diga para a pessoa que está falando, fala assim: que grupo de pentecostal você é? Saudosista? O que só vive no passado? Ou crente litúrgico, que só vive na letra? Porque a letra por si só ela mata, mas o Espírito Santo de Deus nessa noite vivifica. E Ele está dizendo assim: eu não quero que você faça parte do grupo saudosista, nem do grupo da liturgia. Ele quer que você faça parte do grupo que tem experiência com o Espírito Santo, que não conhece Ele de ouvir falar, mas conhece de experimentar. Quando você experimentar a graça do Espírito Santo de Deus, você vai ver como é uma coisa poderosa, uma coisa que te extasia, uma coisa que te traz impacto. O Espírito Santo quer marcar a sua vida com antes e depois. Você era um sem o Espírito Santo, mas você vai ser outro quando o Espírito de Deus encher a tua vida. Receba, levanta as tuas mãos, querido. Labude que assume. Eu costumo falar assim: quando o crente aceita Jesus. Quem já aceitou Jesus? Levanta suas mãos. Diga para ele: quando você aceitou, o Espírito Santo colocou uma fonte de água dentro de você, como fez com a samaritana. Mas Ele não tem uma fonte para você. Ele tem um rio inteiro de água viva. Um rio. Quando Jesus entrou, após sua ressurreição, no cenáculo, diz que Ele soprou o Espírito Santo. Sabe o que isso quer dizer? Quando você levanta as suas mãos, o Espírito Santo já começa a fazer naturalmente uma morada dentro da sua vida. Mas o que eu estou pregando aqui hoje não é dessa morada simplesmente. Eu estou falando do enchimento do Espírito Santo de Deus. O enchimento, a efusão do Espírito Santo.
O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando Deus criou o primeiro homem, o boneco de barro, Deus soprou sobre ele fogo de vida. Mas junto com o fogo de vida também soprou o Espírito Santo. Como é que você acha que o homem contemplava Deus, o homem andava com Deus em detalhe, não morria? Porque Adão era cheio do Espírito Santo. Mas você conhece a história e sabe que ele pecou. Quando ele peca, se levanta uma geração. Eu vou pedir só para os murmurinhos, as conversas sem sentido pararem um pouco, que atrapalha quem está aqui na frente. Por favor. Quando o Espírito Santo vê o pecado do homem, Deus agora encontra uma geração corrompida. Estava generalizado a corrupção. E Deus se arrepende de ter feito o homem. E Deus começa a projetar um plano para aniquilar aquela geração corrompida. Mas Deus encontra um homem justo chamado Noé. E diz para ele: Noé, a partir de hoje, o meu espírito não contenderá mais com o homem. Ou seja, o meu espírito não dividirá mais o coração do homem. Eu vou arrancar o meu espírito. E Deus começa a olhar o andar da carruagem sem o Espírito Santo. E começam a se levantar homens truculentos e malditos. Por exemplo, o homem que alicerçou a torre de Babel era um homem chamado Nimrod, um homem maligno. Diz que ele matou o próprio pai, teve relação com a própria mãe, teve filhos. Essa era a raça de povo que estava se levantando sem o Espírito Santo. Eu costumo falar, Ricardo, que existem dois símbolos na terra para o homem: o homem natural, o homem espiritual. O homem natural, eu represento ele como um porco, como um suíno. Eu vou te explicar o porquê. O porco é um dos poucos animais que não tem articulação no seu pescoço. Você nunca vai ver um porco olhando para o alto. Você nunca vai ver um porco levantando a cabeça, a não ser o porco baby da Disney, ousadinho. Você nunca vai ver um porco erguendo a sua cabeça. Ele sempre espera tudo da horizontal. Tudo do homem natural é da terra. Tudo do homem natural é carnal, é material. Tudo dele é daqui, ele espera tudo daqui. Esse é o homem natural, que simboliza ele hoje como um porco. Mas o homem que é nascido pelo Espírito Santo, o símbolo dele não é um porco, é uma águia. Porque está escrito em Isaías capítulo 40 que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças como águia, correrão e não se cansarão. A águia é uma ave renovadora, e o Espírito Santo ele te renova a cada dia. Então, se você é um crente nessa noite que é espiritual, ou que tem intenção de ser espiritual, adore ao nome dele, mesmo cansado, abatido pelas lutas, porque ele vai te renovar, ele vai renovar a tua vida. Você pode adorar o Espírito Santo que vai renovar, ele vai te revigorar como quem renova a águia. A águia, ela tem, querida, a capacidade de chegar ao camundonga até 3 km de distância. É uma visão abrangente. Crente espiritual tem visão abrangente, a visão ampliada. E Deus começa a olhar o andar da carruagem sem o Espírito Santo. E quando esse Nimrod alicerça a torre de Babel, o Senhor diz: desçamos lá e começamos a confundir a língua deles. Sabe o que Deus faz ali, trazendo de uma maneira simples? Deus fala: a partir de hoje, o homem não entenderá mais meu idioma. Todos falavam a mesma língua. A partir de hoje eu vou confundir. Eu vou tirar o intérprete da terra, que é o Espírito Santo. Eles não vão mais falar comigo. Eu não vou mais me comunicar com ele. E Deus começa a olhar o homem sem o Espírito Santo. Queria dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa sem, é notório. Não tem como perceber. O falar da pessoa com o Espírito Santo é diferente. Da cal e sal, ele volta a passar. Porque o Espírito Santo, ele te incomoda. O Espírito Santo te impulsiona a ser diferente. O Espírito Santo dentro de você, ele começa a falar: não vai, para, aqui é o teu limite. Não entra naquela roda. Não pega isso nas tuas mãos. O Espírito Santo te traz um temor, porque ele também é, como está escrito
por causa do Espírito de Deus. Mas em compensação, uma pessoa sem o Espírito Santo, ela é capaz de misérias. Ela é capaz de destruir o seu corpo. Ela é capaz de se autoflagelar, de ir por um caminho sem volta. E infelizmente a igreja do Senhor Jesus está cheia de pessoas que não têm o Espírito Santo. Por que você acha que tem tanta fofoca na igreja? Por que você acha que tem tanto pastor saindo com ovelha? Por que você acha que tem tanto adultério? Por que você acha que tem tanta mentira? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está vazio. O teu odre está rachado. Deus não derrama vinho novo em odres velhos. O vinho novo é o Espírito Santo de Deus. Não tem como ele encher a tua vida se você quer andar na prática do mundo, na prática das coisas velhas. Tem que acabou, glória a Deus. Vira para a pessoa que está falando e fala: você tem certeza que o Espírito Santo habita em ti? Tem que araputi a sal, levaxar. E eu fico imaginando Jesus, Gisele, que é o intercessor da igreja, falando para Deus: Senhor, olha o homem como está andando com o Espírito Santo. Vamos devolver o Espírito Santo ao homem. Ele está se corrompendo cada vez mais, Adriana. Ele está se sujando cada vez mais. Vamos devolver o Espírito Santo. E eu fico imaginando Deus colocando o homem numa espécie de laboratório. Porque Deus começou a ter um pé atrás com o homem. Deus coloca o homem numa espécie de laboratório. É como se Deus tomasse agora o conta-gotas e começasse a pegar um pouquinho da sua experiência ali, um pouquinho da sua experiência ali, um pouquinho da sua experiência colar. É por isso que no Velho Testamento só 3 categorias de pessoas recebiam o Espírito Santo. Diga-se comigo: reis, sacerdotes, profetas. Vira para o teu irmão e fala assim: se você não tivesse a sorte de ser profeta ou de ser um rei, nunca, diga para ele, nunca você teria experiência com o Espírito Santo. Nunca. Era feita uma seleção. Em detalhe, Deus não derramava no teu espírito copiosamente, deliberadamente. O seu espírito vinha esporadicamente. Ele enchia uma pessoa, depois Deus arrancava o Espírito Santo. É por isso que quando Deus enchia um profeta, ele se sobressaía sobre a multidão. Quando Deus tomava um Sansão, a força dele se sobressaía, porque só ele tinha o Espírito. Quando Deus enchia o Salomão, a sabedoria se sobressaía, porque só ele tinha o Espírito. Quando Deus enchia o sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos e contemplava a glória, porque só ele tinha o Espírito Santo. Somente essas 3 categorias de pessoas. Da caua sal eleva subir de cá. Deus começou a passar o homem por um processo. Isso, querido, eu estou contando para você entender como o Espírito Santo veio caminhando até a igreja atual de hoje. Moisés, que recebeu a presença do Espírito Santo tão poderosamente, um dia se cansou e disse: Deus, estou cansado. Jetró, ou Reuel, teu sogro, Jetro, chegou nele e falou assim: Moisés, teu trabalho é muito cansativo, você não vai aguentar. Separa 70 homens para te ajudar. Moisés consultou Deus, Deus falou: ok, Moisés, a ideia é boa. Moisés consagra no monte 70 nomes. E quando ele está consagrando lá no monte, diz que o Espírito Santo desceu sobre 68 homens que estavam dentro do acampamento. Foram cheios do Espírito Santo, começaram a profetizar, começaram a falar em língua, começaram a profetizar, a pular. Só que tinha 2 deles que não estavam dentro do acampamento, que era Medade e Eudade. Diga assim: Medade e Eudade. Diga: Medade e Eudade. Eles não estavam dentro do acampamento. Mas diz Adriano que Deus também encheu a vida deles. E quando encheu, diz que tinha um enxerido lá olhando tudo. Não tem enxerido nessa noite, né, igreja? Não tem aqui no nosso meio pessoas que cuidam da vida do outro, né? Dá uma glória para a pessoa que está aí. Mas lá tinha um enxerido. O enxerido, quando viu Medade e Eudade fora do acampamento, estava enchendo do Espírito Santo, foi falar dele,
pôs no coração dele: eu vou até Moisés denunciar eles. Eles estão dando escândalo, estão profetizando lá de fora, estão escandalizando. E foram correndo. Josué, que era o mais perto de segurança de Moisés, se põe na frente e falou: peraí, você não fala com Moisés sem falar comigo antes? Relata para mim a história. E o enxerido disse: não, é porque tem 2 homens lá dando escândalo. É sempre assim, quando Deus levanta alguém, sempre terá alguém para tentar te paralisar, para tentar queimar o seu filho. Ele tem prazer de ir lá e falar assim: está tendo muito movimento lá, vai lá, para com isso, alguma coisa errada, estão pulando demais, estão falando muito em língua, está tendo sopros lá no culto estranho, para eles, dá um jeito de parar. O diabo odeia crente espiritual. E o enxerido foi. Josué falou: Moisés, a história é o seguinte: tem 2 homens lá, Medade e Eldade, é melhor nós pegarmos a espada e ir lá acabar com eles. Mas ele falou: peraí, Josué, 1 minuto. Quem é esses homens, Medade e Eldade? Deixa eu olhar a minha lista. Ele pega a lista, fala: não, os 2 estão aqui também. São 2 dos escolhidos. Josué, não toque nos escolhidos. Ai daquele que tocar na menina nos olhos de Deus, não toque. Não toque naquele que tem compromisso. Não toque em crente de oração. Não toque. Ele pode não estar no lugar que você acha que ele devia estar, mas Deus tem algo na vida dele, não toque. Moisés olhou para Josué e falou: Josué, menino, você vai ser o meu sucessor, mas deixa eu te ensinar uma coisa. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quem dera, oxalá, que todas as tribos de Israel fossem cheias do Espírito Santo. Oxalá que Israel inteiro fosse profeta. Sabe por que, Josué? Não me daria tanto trabalho. Esse povo não murmuraria tanto. Esse povo não faria tantas coisas degradáveis. Quem dera, Josué, se eles fossem cheios do Espírito Santo. Deixa eles darem lugar a Deus, Josué. O sonho de Deus, querido, sempre foi ver uma igreja cheia do Espírito Santo. O sonho de Deus. Diga para a pessoa que está lá, fala assim: se você não está cheio do Espírito Santo, você está cheio de alguma outra coisa. E só tem 3 espíritos atuantes na terra: carne, espírito humano, espírito de Satanás e espírito de Jesus. Você está cheio do que nessa noite? Você está cheio do que nessa noite? Eu já estou vendo o Espírito Santo tocando sobre a vida de pessoas aqui. Agora um jovem profeta chamado Joel, ele vai para o meio da praça, 17 anos. Ele pega uma espécie de megafone e começa a dizer: eis que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os jovens, os filhos e as filhas profetizarão. Os velhos, os anciãos terão visões. Eu fico imaginando Joel profetizando, pondo a mão na sua boca, falando: Deus, alguma coisa está errada. Somente reis, profetas e sacerdotes recebem o Espírito. Agora você está falando que vai derramar sobre toda a carne. Deus falou: é isso mesmo, Joel. E tem mais: até sobre os servos, até sobre as servas, até sobre os escravos, derramarei o meu Espírito. A calabachúria acabou-se. Deus estava preparando, ele queria dar fim à acepção. Porque parece, querido, que quando Deus começa a encher muito uma pessoa, ela começa a se soberbecer. Deus falou: não, eu vou dividir o pacote. Eu vou encher todos.
que há sal. Eu vou encher todos. Passaram-se desde a profecia de Joel 435 anos. Chega o livro de Malaquias. De Malaquias a Mateus é 400 anos de silêncio de Deus. Não há um movimento do Espírito Santo sequer na história. Período interbíblico entre Malaquias e Mateus. Deus fica 400 anos sem falar. Muitos começaram a duvidar. A profecia de Joel não foi de Deus. 400 anos. Foram os dias que se deu livros apócrifos sobre a terra. Escritores sem direção de Deus começaram a contar experiências que tiveram. Livros que você não tem na sua Bíblia, como Macabeus, Tobias, Judite. E escritores começam a se levantar, já que Deus não falava, vamos falar nós mesmos. 400 anos. 835 anos, dos dias de Joel até os dias de Jesus. O primeiro profeta que surge no Novo Testamento, chamado João Batista. Uma das primeiras palavras dele é: eu sou a voz que clamo no deserto. Estou preparando o caminho. Porque aquele que veio após mim, Cristo, é maior do que eu. E eu não sou apto nem de desamarrar as sandálias da sua alpaca. Diz que ele batizava 5.000 pessoas por dia, um ministério poderoso. Ele tinha uma mensagem suave de se ouvir, gostosa. Vem raças de cheirosos, de limpos, de perfumados. Era isso, irmão? Não. E ele com uma palavra forte, as pessoas virem e pegar, vem aqui sua jiboia, no Rio Jordão. Vem aqui sua jamaraca, no Rio Jordão. Anaconda mãe, tiver do lado de alguém, se assusta. De repente surge um homem diferente. Eu creio que a multidão toda apontando e falando assim: olha lá, vamos ver agora quem João Batista vai dar esse nome de cobra. E João Batista para. Eu creio alguém perguntando: João Batista, que cobra é essa aí? Não, esse aqui não é cobra não. Esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. É ele que eu profetizei que ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O Novo Testamento é um livro que já inicia falando que Deus quer encher o homem. Diga para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: experiência pentecostal não é invenção de homem, é invenção do próprio Deus. Você pode dizer para o Senhor? Você pode glorificar Deus, querido? O próprio Deus planejou isso. E olha o que diz lá em Atos capítulo 1, verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Sabe por que o Espírito Santo quer encher a tua vida? Pergunta para você, sabe por quê? Não é para você ficar pulando aqui no nosso meio, falando em língua só aqui não. Ele quer encher você para que você se torne uma testemunha. Porque quando ele te encher, aonde você for, a presença dele vai contagiar pessoas que vão para a sombra da morte. Eu quero te usar como testemunha, mas não vai sem a minha poderosa presença. O próprio Jesus, querido, diz que ele se batizou, e quando se batizou, veio como símbolo de uma pomba corpórea sobre ele. E diz que Jesus saiu daquele rio cheio do Espírito Santo, alegre no Espírito. O próprio Jesus teve que ter uma experiência com o Espírito Santo antes de iniciar o seu ministério. Quanto mais eu e você, que somos pessoas falhas, pessoas errantes. E diz em Atos capítulo 2 o tema da nossa campanha, o tema que estaremos aqui esses dias. Diga para a pessoa que está ao seu lado, fala assim: a ordenança de Deus era a seguinte: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Essa ordenança de Deus em 1 Coríntios 15, verso 6, foi feita a 500 irmãos. Diga, 500 crentes ouviram a promessa de Jesus. Quando ele ascendeu ao céu, antes dele ascender, ele disse para 500 pessoas: não saiam de Jerusalém. Diga assim: Jerusalém, significa
habitação da paz. Aleluia! Ficar em Jerusalém. Só que Jerusalém, naqueles dias que Jesus morreu, se tornou alvo de perseguição, leite. Todo mundo perseguia os crentes em Jerusalém. Mas a ordenança de Deus é: ficai em Jerusalém. Bate no teu irmão e fala assim: Deus não enche crente covarde, crente parasita. Pode falar para ele: múmia, covarde, frouxo. Deus não enche esse tipo de gente. Era 500 crentes que ouviram: ficai em Jerusalém. Lá em Atos, você sabe quantos estavam reunidos no dia de Pentecostes? Alguém sabe? Sei. Deixa eu ver se alguém sabe. Quantos? 120. 120. Cadê os 500? 380 foi embora. Da calma, da raça, tem valente aqui? Porque eu quero falar uma coisa para você: quando o Espírito Santo encher a sua vida, se prepara para ser perseguido. Se prepara para o levante. Porque Satanás adora o culto formal, culto educado. A fria. Falou palavra o dia inteiro. Pai Senhor, igreja. Estou falando Pai Senhor, igreja. Ai, Jesus querido. Não estou falando contra o hino da harpa. Estou falando da maneira que a pessoa se coloca. Sabe quando Jesus vai falar infeliz? Nunca. Uma vida promíscua. Uma vida de aparência. O que escandaliza, querido, não é crente cheio do Espírito Santo, não. Tem gente que fala assim: olha, esse movimento escandaliza, esse movimento afasta as pessoas. Porque a igreja do século ano é a igreja moderna. Não é mais os homens do campo, os trabalhadores de enxada, não. Olha para alguém, você vai ver talvez uma nova formatura, talvez nós estamos vendo psicólogo, advogado. E quem quer perder o dízimo do advogado? Fala sério. Quem quer perder o dízimo do empresário? Da pessoa ilustre? Aí sabe o que eles falam, os formadores de opinião? Que esse movimento afugenta as pessoas. São pessoas de classe. Esse barulho afugenta. Mas diz lá em Atos capítulo 2 que quando o Espírito encheu e embriagou, diz que as pessoas saíram para as ruas e perguntavam assim: o que é isso que se acontece? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: está na hora. Diga para ele: está na hora. Para as pessoas olharem para o teu modo fervoroso de ser e começar a perguntar na tua rua, no teu bairro, no seu trabalho, na faculdade: o que é isso que quer dizer? O que é isso que quer dizer? É a presença do Espírito Santo que está na minha vida. É por isso que eu sou alegre, é por isso que eu sou livre, é por isso que eu sou entusiasmado, é por isso que eu sou espontâneo, porque o Espírito Santo está na minha vida. Mas ela é depressiva. Ele é o cara culto. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Quem olha para você vira católico, cruz credo. Quem quer conhecer um Deus de uma pessoa truculenta, mal-humorada, antipática, crítica? Quem quer? Mas o Espírito Santo na sua vida vai contagiar a tua casa. O Espírito Santo na tua vida vai contagiar a pessoa no teu trabalho. As pessoas vão ver o fervor do Espírito Santo na tua vida e vão falar: eu também quero sentir essa alegria, eu quero sentir essa presença, eu também quero. O que escandaliza não é o Espírito Santo encher a igreja, não. O que escandaliza é você, querido, que vive uma vida promíscua, que está em Santa Rama na igreja, que está escândalo lá fora. É isso que afasta as pessoas. Eu nunca ouvi falar de alguém que se afastou da igreja por causa do Espírito Santo. Mas por causa da tua língua deve estar assim, ó. Eu nunca ouvi falar que alguém se afastou da igreja por causa do Espírito Santo, mas por causa do teu apontamento, aposto que muitos saíram. Fique de pé. 10 horas. Segure na mão do seu irmão. Da cara boa de ração. Da cauidia da rochuria assada. 120 estavam reunidos. De repente, como um vento impetuoso, o Espírito Santo de Deus encheu a casa.
vai começar nessas campanhas te dar experiências, enchimentos com o Espírito Santo. Se eu fosse você, eu fazia essa campanha. Ele quer marcar o teu ministério, Ele quer marcar a tua vida. Eu fui crente, querido, por 2 anos sem o Espírito Santo. Eu era um crente depressivo, só pensava em me matar. Eu não sei que raio de cristianismo era aquele que eu vivia perturbado, depressivo. Mas quando eu dei legalidade e lugar ao Espírito Santo, nunca mais eu fui um crente abatido, oprimido. Tem hora que eu estou sorrindo até demais. O Espírito Santo, olha para cá do Senhor e fala assim: o Espírito Santo quer mudar esse semblante. Não é que uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai ter luta, não vai ficar triste, não é isso. Mas você vai enfrentar de uma maneira diferente. Porque o Espírito Santo vai te ajudar na tua fraqueza, porque ele vai interceder por ti. Da cal e dia sal, ele barra sul. 120 estavam reunidos. 500 receberam a promessa, 120 estavam. Vira para a pessoa que está assim e fala assim: ainda que a maioria não queira, ele despreza o Espírito Santo. Do início até a igreja de Atos, ele sempre teve propósito para encher aquele que estava em disposição de ser enchido. Você está aqui disponível, receptivo ao Espírito Santo? Segure na mão do seu irmão. Segure na mão do seu irmão. Segure na mão do seu irmão, querido. Lá por raçar em 1 minuto, o culto já está acabando. No 3º século da nossa era, querido, quase que o Espírito Santo foi extinto da terra. A era negra, querido. Não tinha poder de Deus na vida das pessoas. Sabe o que eles faziam com as bruxas no dia da Inquisição? Queimavam elas no fogo. Porque eles não tinham poder para expulsar o demônio. Roma se introduziu dentro da igreja cristã. Um imperador chamado Constantino, ele oficializou em Roma, com medo do motim. E ele disse assim: todo o Império Romano vai receber o cristianismo como religião oficial. Nero tinha matado um monte de cristão. Nero tinha lançado um monte na arena, lá no Coliseu, onde hoje é ponto turístico. Talvez você vai para a Itália, vai tirar foto lá, mas você não sabe quanto derramamento de sangue cristão fica ali. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido: o Espírito Santo é o Espírito que ninguém pode paralisar. E nós profetizamos que na chegada haverá cultos tão avivados que pessoas virão de longe para este lugar, por causa do Espírito Santo. Não adianta criar coisas secundárias, paliativo que segura pessoas na igreja. É só o Espírito Santo. Só Ele pode envolver. Sabe o que acontece? Hoje o jovem não tem mais um referencial. Ninguém quer ser cheio do Espírito Santo. O jovem quer ser parecido com o Neymar. A jovem quer ser parecido com a Tati quebra-barraco. Olha o referencial da nossa geração. Olha para alguém, você vê o cabelo parecido com o Neymar, jovem. Não tem mais referencial. Mas Deus diz na noite: Jesus falou: sede os meus imitadores. Está na hora do Espírito Santo encher a tua vida. Está na hora do Espírito Santo te dar uma experiência. A publicada na chonga na ração. E quando Roma, querido, adotou o cristianismo e se tornou a religião oficial, Constantino, imperador, ele fez algumas adaptações. O povo já não tinha Espírito Santo, estava vazio. Sobre as tumbas dos apóstolos que morreram em Roma, ele construiu basílicas, igrejas, induziu o povo a ir adorar ali aos mortos, construiu imagens. O povo estava vazio. Decal e dia salve debaixo de raçal e debaixo. Mas diz, querido, que na Alemanha surgiu um jovem chamado Martim Lutero. Andacau e Nihas, Terrarabodegaçu. Oh, Espírito Santo de Deus. E ele se indignou contra um papa chamado Leão X e disse: venda de indulgência, vocês estão querendo vender a salvação. Ele pegou 95 teses, colocou no castelo de Wittenberg, castelo da Alemanha, contra o papa, e disse assim: eu não
aceito mais estar debaixo do jugo dessa religião. Querido, eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Ali se deu início ao avivamento cristão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o Espírito Santo custou a vida de muitos homens. Muitos homens morreram para que você tivesse liberdade de estar aqui. E na Europa medieval, para terminar, querido, quem já ouviu falar daquela farinha chamada Quaker, cereal? Quem já ouviu falar? Quaker. Só a mesa chique que come isso. Quaker. Quaker é um homem, querido, com chapéu europeu. Por isso que veio Quaker. Veio da Europa. Eles se reuniam em um lugar sob os ensinamentos de Lutero. E quando eles estavam reunidos, o Espírito Santo começou a encher tanto eles, que eles começaram a pular e as casas de madeira se chacoalhavam. Diga assim: Quaker significa os tremedores, os que tremem. Eles tremiam tanto que as pessoas falavam: ali mora os Quaker. Eles tremiam. Deus vai levantar aqui pessoas que tremem no poder de Deus, pessoas que se movimentam no poder de Deus. Chacoalhe o teu irmão aí, chacoalhe ele e diga assim: o Espírito Santo pode chacoalhar, chacoalhe o ombro dele, incomoda ele. Diga assim: você entrou nessa campanha parado, mas até o fim o Espírito Santo vai se mover sobre a tua vida. Ele vai se mover sobre a tua história. Começa a orar nessa noite, querido. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa reunião. Nós estamos aqui porque cremos. Ó Espírito da verdade, nós te chamamos e pedimos, queremos experiência como teve a igreja primitiva. Queremos ver paralíticos levantarem, queremos ver os cegos enxergarem, queremos ver referencial na nossa vida, queremos fazer a diferença. Enche, 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 Espírito Santo, enche, 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 Espírito Santo, enche, 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 enche. A labuta suga, vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando. Ora, ora nessa noite, glória ao Senhor nessa noite, glória ao Senhor nessa noite, glória ao Senhor. Envolve Espírito Santo, envolve Espírito Santo, envolve Espírito Santo, envolve uma experiência, Espírito Santo. Sem ti somos vazios, sem ti não temos vida em nós mesmos, em ti somos, sem ti somos semi-mortos. Ressuscita-nos, ressuscita-nos, ressuscita-nos. Em você que há muito tempo não fala em mistério,